Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui, tô ajeitando aqui, tudo direitinho, que agora a gente vai começar a nossa live pra gente falar das necessidades emocionais da nossa autoestima. Pleno sábado, 2 horas da tarde, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as nossas necessidades emocionais, qual é a relação das necessidades emocionais com a nossa autoestima. A Carla vai participar com a gente, logo logo ela tá entrando para participar com a gente, onde a gente vai falar, oi Fernanda, oi amor, que saudade, onde a gente vai falar sobre as nossas necessidades emocionais, sobre a relação das nossas necessidades emocionais com a nossa autoestima, o que a gente pode fazer depois que a gente toma consciência disso e que a gente tem relação com isso. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se fizer sentido para você, aproveita esse aviãozinho aqui e convida suas amigas. Eu gosto de brincar, convida as inimigas também. Quem sabe, se as amigas, inimigas, todo mundo estiver aqui olhando para as necessidades emocionais, olhando para a autoestima, porque uma coisa que eu acredito, e eu acredito muito nisso, é que quando a gente entende as nossas necessidades emocionais, quando a gente olha para as nossas necessidades emocionais, acolhe, cuida disso, a gente olha para o mundo, a gente olha para o outro, a gente olha para as relações de uma maneira muito diferente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu convidar a Carla aqui para a Carla já ir chegando com a gente, para deixar fixado também no comentário o tema da nossa live. E aí, se fizer sentido, vai convidando as amigas, vai chamando, manda aviãozinho. Ei, Carla, Oi, Ana, boa boa tarde. tarde. Já me escuta e me ouve bem? Tá me vendo? Tá tudo ok? Tá, não tá? Ah, então, Tá tudo certo, então tá? Eu só ótimo. não tô conseguindo te ouvir muito bem. Peraí, É, deixa eu é, aumentar aqui. tá, vamos ajustar. Pode ser eu também, mas tá bom? Às vezes, será que a gente tá falando baixo porque tem neném dormindo? Não, né? Não, né? Porque essas casas com neném. Ah, agora eu te ouvi. Não, a bebê tá dormindo, mas tá com a minha mãe lá no quarto, tá tudo Aqui certo. também tá dormindo agora também, tá dormindo. O horário do cochilado da tarde. Mas se acordar, a gente traz pra live, né? A É, gente bem faz junto. criança. É isso mesmo. Gente, eu sou Maravilha. Ana Bortoleto, eu sou Master Coach, trabalho com inteligência emocional e meu foco é olhar para as necessidades emocionais, a gente acolher e entender as nossas necessidades emocionais. A Carla, eu tô aqui de Belo Horizonte, tô de Minas, vocês não percebem pelo ai. A Carla tá lá no sul, vocês vão perceber pelo sotaque também. A Carla, Florianópolis. não é? Eu vou passear aí daqui uns dias, em agosto, se Deus quiser, eu tô passeando aí. É, Maravilha. a Carla trabalha com desenvolvimento pessoal, com especialista em inteligência emocional. E o foco da Carla é ajudar as pessoas a lidarem com os medos. E todo mundo tem medo, né, Sim, Carla? Gente, todo mundo tem muito. medo. O que a gente vai fazer com isso? Porque às vezes as pessoas também ficam querendo negar o medo. Não, não é negar, é olhar para ele. Então a Carla está aqui também para Exatamente. essa ajuda, para ajudar você a olhar para os medos. Vou deixar a Carla se Exatamente. apresentar um pouquinho, a gente conversando, e daqui a pouco a gente entra no nosso tema. Ana, primeiramente, muito obrigada pelo convite. E deixa eu te revelar uma coisa, eu sou mineira também, tá? Ah, ah, gente, daqui a pouco você vai Os soltar um mineiros se ai, um trem por encontram. aí, não é? Ai, que legal, muito bom. Então, sou mineira também, mas eu moro no sul há muito tempo, né? Moro em Florianópolis e trabalho com desenvolvimento pessoal também há bastante tempo, através da educação também. Eu sou professora há muitos e muitos anos. E não vou falar para não denunciar minha idade, né? Mas vamos lá. Eu trabalho com a metodologia do coaching, da programação neurolinguística, e a minha especialização é realmente ajudar as pessoas, né, a lidarem com seus medos, porque é uma emoção que mais paralisa, né? E eu vivi muito isso, assim, durante a minha vida, sabe? Eu perdi grandes oportunidades, já deixei de fazer várias coisas porque eu não conseguia lidar com esse medo. E aí, quando eu entendi como que funcionava a minha mente, o que que eu poderia fazer, aí deu start, né? Aí eu consegui realmente entender o mecanismo do medo e o que fazer para lidar com ele. Aí foi nessa crise aí que eu me descobri, né, apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Eu já era, né, porque eu sou formada em artes cênicas, então sempre gostei de comportamento humano, histórias e de pessoas.
Mas aí eu tive que passar por essa crise para me despertar e realmente eu encontrar o meu propósito. Então hoje eu tô aqui, né? Adorei esse tema proposto, necessidades emocionais e autoestima. Eu acho que vai contribuir muito, né, para as pessoas assim que às vezes não tem nem consciência, né, de que é isso, sabe, um pequeno detalhe assim que faz grande diferença para uma mudança. E o legal, né, Carla, disso tudo é a gente perceber que tem uma raiz, tem um começo, tem um porquê. Para a gente situar todo mundo, a gente na infância, vou pensar, nascemos, independente de crença, independente do que cada um acredita, a gente chega para esse mundo. Quando a gente chega para esse mundo, a gente começa a filtrar as coisas que a gente recebe. Eu falo que o nosso óculos de criança começa a filtrar aquilo. Então, toda criança sente uma ameaça. Pode ser uma Exatamente. ameaça real ou não. Pode ser real ou não. Aquela ameaça pode não ter acontecido daquela maneira que está aqui na minha cabeça. Mas a minha criança entendeu desse jeito. Então, se a minha criança Uhum. entendeu desse jeito, é real para mim. E eu começo a me defender. E por isso que existe o medo, por isso que existe a raiva. O medo faz a gente se proteger, a raiva faz a gente se posicionar. Só que chega uma hora que se o medo é demais, eu também já fui muito paralisada por medo. Muito, muito. Eu olho hoje e penso assim, quantas coisas eu deixei de fazer porque estava aqui, ó, o medo conversando É. comigo e me dominando, né? Eu falo que estava assim na frente, dominando a gente. E o Uhum. quanto isso afeta as relações, a nossa vida, os nossos planos, os nossos sonhos, porque às vezes eu fico pensando assim, para a gente aqui pode ser muito simples, por exemplo, abrir a câmera e fazer uma live. É muito Uhum. tranquilo para mim hoje. Abrir e fazer uma live. Abrir, vamos fazer um Zoom com sei lá quantas pessoas, vamos fazer uma live no YouTube, vamos, independente de quantas pessoas estiverem me assistindo, eu vou. Tem pessoas que isso é muito difícil. Tem pessoas que realmente não conseguem. E não tem por que a gente diminuir isso. É o medo dela, é o que ela lida. Não adianta a gente virar, né, Carla, e falar assim, Sim. bobeira, bobeira sua. Clica na live ali, clica no stories, clica no seu vídeo, grava um vídeo e manda. Não é bobeira, tem alguma coisa por trás disso que impede. Não é frescura, Não é né? frescura, porque às vezes a gente tenta diminuir, igual a gente fala com criança, às vezes, para de bobeira, para de frescura, não sente isso, não sente aquilo. Não tem como não sentir. Exatamente. Exatamente. Então é muito importante entender, né? Trabalhar o autoconhecimento, buscar entender, né, esse tema, assim, essa parte ali bem específica que você trabalha, que são necessidades emocionais, né? Entender o que que não foi suprido ali durante a infância, o que que está sendo reproduzido no momento atual e de que forma isso está influenciando na autoestima, né? Então, são temas que se complementam Sim, e é muito, muito incrível, assim. E as emoções, elas influenciam em tudo, né? No nosso comportamento, na nossa percepção. Então, é muito importante a gente estar falando sempre desse tema, né? Porque o ser humano, ele nunca para de se desenvolver, né? isso. Tem, tem pessoas que falam assim, eu preciso me conhecer, vou lá, faço curso. Me conheci. Não, Não, gente, nossa, a gente está em constante processo de sim. desenvolvimento, né? Tá sempre Eu se brinco, conhecendo. eu brinco que eu tenho um ranço de quem fala e de quem vende a ideia de que é simples, é bonito e é muito legal esse processo de autoconhecimento. Não é. Não é simples, não é só bonito e nem é só legal. É doloroso, é sofrido, porque você vai parar, você vai virar ao contrário, né? Como se nem só olhar para o espelho, não, você vai olhar para o avesso. E você vai Sim, olhar para as suas dores, para as suas feridas. Você vai olhar, principalmente quando a gente fala de necessidades emocionais, você vai olhar para a sua relação com seus pais. Então, você vai mexer em coisas que a gente às vezes fala assim: ah, deixa ali. Ah, vou mexer com isso é, não, deixa ali. Só que enquanto você deixar ali, vai tudo continuar do jeito que tá. exatamente. Coloca a sujeira para debaixo do tapete, né? Isso, muito, é isso mesmo. E aí, para a gente situar todo mundo o que que é necessidades emocionais, eu gosto de falar uma coisa antes, porque a gente começa a ouvir necessidades emocionais e já vem um pensamento assim, Carlos, sabia, a culpa é da minha mãe e do meu pai, tá vendo? Tá vendo? Uhum. Foi por isso que eu sou assim.
Não. Sim. Então, quando eu falo assim que as nossas necessidades emocionais, a ameaça que a nossa criança sentiu, pode parecer que não foi bem desse jeito quando a gente vai conversar com os nossos pais, às vezes com o irmão, com pessoa que conviveu com a gente, mas foi o jeito que a minha criança viu. Então, quando eu falo Uhum. assim, a minha maior necessidade é me sentir amada, é ser merecedora de amor, não é porque meus pais não me deram amor, mas eu tinha a sensação lá na minha infância que do jeito que eles me davam amor, eu queria diferente, eu queria um pouco mais. Quando eu olho de cima hoje, assim, sabe? Quando você tira aquela foto e olha de Uhum. cima, aquela eu falo, meu Deus, olha aqui tem amor, olha aqui também amor, olha amor aqui de novo. Só que a minha criança entendia de outro jeito. Então, gente, para Uhum. começar a explicar a necessidade emocional, o primeiro, o importante é entender, não tem culpado. Nossos pais deram o que eles davam conta de dar, da maneira, do tamanho que eles deram conta. E eu, com meu filtro, entendi aquilo de uma maneira. Tem pessoas que recebem muito amor. Aquela pessoa, aquela criança que às vezes se sente até sufocada, muito amor. E ela achava aquilo exagero, ela não achava aquilo bom. Ela levou aquilo para a vida dela de um jeito que ela pode ter medos relacionados a isso. Ela pode olhar para uma relação e pensar assim: será que ele vai ser capaz de me dar aquele tanto de amor que meu pai e minha mãe me davam? Ai, que medo de ir para essa relação. Então, as Uhum. pessoas vão confundindo quando a gente fala de necessidades emocionais, que se eu tenho uma necessidade não atendida é porque meus pais não me deram. Não. Independente, pode ser que sim, claro, pode ser que sim. Um pai ausente, uma mãe ausente, ou alguma coisa aconteceu que foi um fato real, aquela necessidade emocional não atendida, sim. Mas pode ser que não, pode ser que foi seu filtro. E é legal a gente Uhum. entender isso para a gente já sair do lugar de jogar culpa para os outros, né? As coisas acontecem na nossa vida, as coisas acontecem de uma maneira que não tem como a gente mudar, tem coisas que a gente não consegue mudar, mas o que é que eu faço com isso quando eu tomo consciência disso? Aí é comigo, aí é meu. Né? Agora, o resto não. Quando é do Exatamente. terceiro, né, Carla? É a autorresponsabilidade, né? Uhum. É, gente, a autorresponsabilidade é um poder tão incrível assim, porque quando você entende que você pode mudar os seus resultados, e eu não tô falando assim de uma coisa, de iludir a pessoa, né? É lógico que temos nossas limitações, mas assim, Sim, eu posso mudar a forma como eu reajo a determinada situação, eu posso mudar os significados. Se eu tô vivendo uma vida que eu não quero, se eu tô convivendo com alguém que tá me fazendo mal, eu posso mudar isso a partir de uma decisão, a partir de uma nova percepção, né? Então, a autorresponsabilidade, ela é a chave, digamos assim, secreta, né, para o sim, processo de mudança. isso E mesmo. aí, Ana, o que você falou é muito bom, porque assim, ok, necessidades emocionais podem ter surgido em decorrência de uma determinada educação, dos pais, convívio, família, ok, mas é passado, passou, né? Nossos pais deram pra gente aquilo que estava ao alcance deles, né? Então, é muito importante ter essa valorização, esse reconhecimento, essa gratidão, porque eles deram algo que a gente nunca vai poder retribuir, que é a nossa vida, né? Começando por aí, a nossa criação, os cuidados. Então, assim, o que acontece é que tem muitas pessoas, por falta de conhecimento e consciência, que usam essa justificativa, né? De forma Uhum, inconsciente. Eu sim, sou assim porque minha família é assim, eu fui criada assim. E aí é uma pessoa que fica aprisionada no passado, né? E aí ela não se coloca como autor da própria história. Ela é um personagem cuja história foi construída por outras pessoas e assim ainda está vivendo o enredo de outras pessoas. isso. Então é muito importante, é exatamente isso que você falou. Aconteceu, ok, mas o que que eu farei a partir dessa informação? E é por isso que nós, né, profissionais da área de desenvolvimento pessoal, a gente está aí, né, com a nossa missão de levar conhecimento para realmente você ter acesso a estratégias que possam fazer você mudar essa realidade, apesar do que passou, porque você tem que pensar daqui para frente, né? Então, É isso essa mesmo. questão de parar de culpar o outro, de parar de justificar e assumir o que que eu vou fazer com isso. Agora eu sei o que está acontecendo comigo, o que que eu posso fazer.
Isso é bem né? legal, porque assim também é um lugar, gente. Essa fala não é uma fala de diminuir responsabilidade do outro pelo ato do outro. Uhum, Então, por exemplo, se a Carla faz alguma exatamente. coisa aqui comigo agora, aconteceu alguma coisa e a Carla fez alguma coisa comigo, eu não vou diminuir a responsabilidade dela por esse ato dela, é dela. Uhum, Isso não, eu não tenho como interferir, porque é seu, a gente não muda o outro. Mas agora, quando ela faz isso comigo, o que é meu disso? O que eu quero fazer com isso? Porque não culpar, ou então não se culpar, ou não jogar a culpa no outro, as pessoas às vezes confundem. Não significa tirar a responsabilidade de alguém por um exato, ato. Só que qual que é a exato. minha autorresponsabilidade? O que eu quero fazer com isso? Isso é muito importante. Uhum, As necessidades emocionais, para a gente entender quais são 5 grupos. Vou falar rapidinho sobre cada um. Vínculos seguros, uhum, que é o que a gente está vivendo agora, eu e Carla, porque a gente está dando vínculo seguro para os nossos nenéns, né? Eu tenho uma filha de 15 anos, um de 11 anos e tenho um de 1 ano e 8 meses. Então, o Benício está no momento vínculo seguro. Os meninos estão mais para frente. A Yasmin está lá nos vínculos seguros também. Ela é pitiquinha. Então tá ali os uhum, dois bebezinhos ali no vínculo seguro. O que é o vínculo seguro? É a criança desde a gestação. Todos nós precisamos. É instinto de sobrevivência. A gente precisa se sentir conectado, sentir que tem ali. Ai, que bom, chorei, mamãe e papai vieram e me pegaram. Ai, chorei, então a vovó chegou. uhum. Alguém chegou e me acolheu. Claro, gente, claro que o nenenzinho, o maior vínculo seguro dele no começo é a mãe. Porque a primeira rotina que ele aprendeu na vida, a primeira coisa que ele aprendeu foi o batimento cardíaco da mãe. Então tá ali com a mãe, porque ele estava aqui dentro. E claro que não querendo deixar, né, de falar, mas é a mãe que adotar, que adota, a família adotiva. Gente, vamos deixar uma coisa clara aqui. Por mais que a gente saiba que pai e mãe é aquele que cria, que está lhe dando amor, essa criança adotada, ela vai ter um outro olhar quando adulto, sim, para vínculo seguro, porque existe uma ligação biológica, existe uma conexão biológica com quem gerou. Mas eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas aí, então, nos vínculos seguros, quando os nossos nenéns choram à noite, em alguns momentos, é sim para buscar suprir alimento. É, porque precisa Uhum. mamar, porque está com fome, porque ainda o organismo está se autorregulando, está aprendendo a se regular. Em outros momentos, é para saber se ele está seguro. Em outros momentos, então, quando eles choram de madrugada, mamãe, 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 papai, eu falo que o Benício aqui faz a chamada completa, chama cada hora um, que agora ele já fala, e ele percebe que alguém chegou, pronto, ele já pode dormir de novo. Então, Uhum. tá brincando, tá fazendo alguma coisa, busca o nosso olhar, tá buscando sentir um ambiente seguro, conexão. É esse primeiro momento. Até os 3 anos de idade, a gente está suprindo. Nós, como os pais, temos sim a responsabilidade de suprir conexão, vínculo seguro, um ambiente seguro para essa criança. Quando vai passando um pouquinho disso, aí vem autonomia e competência. Vai aprender a Uhum. desenvolver mais o quê? Comer sozinho, o desfraude, aprender a ir no falar, oh, vou fazer xixi, vou fazer cocô, vou no banheiro. Começar a aprender a amarrar um cadarço, escolher a roupa. E aí, Ana, mas você está falando de neném de vida adulta? Não, gente. Quando uma necessidade emocional dessa não foi suprida na infância, desde a gestação, da nossa memória gestacional, que a gente tem essa memória, afeta a nossa vida hoje. Afeta a nossa vida hoje. Eu atendi muitas pessoas que se sentem desconectadas, que não se sentem seguras em ambientes, pessoas que têm uma busca por validação. A criança que não teve um espaço para desenvolver autonomia e competência nesse período que é de começar, gente, e autonomia não é que a criança é livre, né? Nenhuma criança é Sim. autônoma, né? É uma criança que tem autonomia para fazer aquilo que corresponde à idade dela. Eu atendi uma pessoa que ela tinha tanta essa necessidade de autonomia e competência que ela não teve isso desenvolvido pelos pais dela, que ela precisava de validação para tudo que ela fazia, porque ela não tinha esse espaço de autonomia, então ela tinha medos Uhum. de fazer as coisas. Ana, mas como assim? Ela queria fazer academia.
Ela perguntava para o marido se aquele horário era um bom horário, o que, que ele achava daquele horário. Ela sabia que era bom, mas ela buscava a validação dele. Ela, se aquela roupa era boa, se trocar daquele emprego por aquele outro era bom, porque ela foi acostumada a vida inteira a ter pessoas fazendo coisas para ela quando criança. E como que isso tem relação com os medos, né, Carla? Como que a gente traz isso para a nossa Muito. vida? E claro que para a autoestima também. Essa pessoa que E busca validação o tempo todo, como que é a autoestima dela? Claro, claro que está faltando alguma coisa. exatamente. E o oposto também é interessante falar, né? Porque às vezes os pais dão excesso, né, de autonomia e aí essa criança, ela ela se desenvolve com um peso enorme da questão da responsabilidade de fazer tudo correto, de fazer tudo. E aí tem um medo, um outro medo, que é o medo do fracasso, né? Uhum, Que é, sim, tipo assim, não pode fracassar, e também tem um medo ali, que é o medo da questão da responsabilidade, sim. de ter que arcar com tudo isso. Então, todos os extremos são prejudiciais, né? E eu Então, acho que o grande desafio de nós, pais, é realmente ter um equilíbrio ali, né? é legal você falar isso, que eu falo assim, Carla, que a Letícia, eu fui mãe da Letícia com 26. Fui mãe do Matheus com 30, do Benício com 40. Eu tenho Uhum. 42. E aí, eu falo que a Letícia teve uma mãe repressora. Eu tenho total consciência disso. O Matheus teve uma mãe permissiva. Agora, o Benício, vamos ver, porque o Benício está chegando para uma mãe coach, uma mãe que estudou inteligência emocional, uma mãe que estudou desenvolvimento pessoal. Sim. O Benício chegou com uma mãe diferente. Mas vamos ver o que é que vai ser. E também não adianta, né, Carlos? Senão a gente começa a ficar naquela neura assim. Deixa eu suprir essa necessidade aqui. Não, deixa eu suprir essa aqui É, agora. Gente, a gente vai suprir. Por exemplo, as necessidades não atendidas dos meninos, só eles vão poder resolver. Claro que eu isso. ainda tenho esse papel de ser responsável por ajudar, por suprir algumas coisas. Mas o que passou, eles vão trabalhar quando eles chegarem e fazer os atendimentos deles, serem cuidados. Exato. Porque não adianta também, porque senão a gente vai ficar neurado. E nessa neura, a gente acaba não atendendo mais coisa. Ou então Exato. sufocando demais também, porque senão a gente fica nessa. Claro que fica. Ô, Ana, e em decorrência disso, tem duas coisas muito importantes, né? Como é importante os pais buscarem por autoconhecimento, buscarem se desenvolver, né? Eu tenho uma cliente minha que ela vai trabalhar nessa área também, né? Ela fala assim, Carla, mães felizes, pais felizes, filhos felizes, né? Porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais consciência, mais a gente consegue fazer pelos nossos filhos. E você, com 26 anos, né? Você teve a primeira? Foi. Você tinha um nível de consciência X. Uhum. Agora você tem um outro nível de consciência. Completa. Então E a tá tudo bem, tá tudo maturidade, né? certo. Tudo. Exato. E aí, daqui 10, 20 anos, nós duas vamos conversar, e aí a gente vai falar: olha, em 2021, a gente não tinha tanto nível de consciência tal, né? E é assim, a vida realmente ela é uma grande escola, né? Então, assim, o importante é sempre a gente buscar aprender, né? Que nem a Ana falou, 26 anos, foi uma mãe tipo tal. Ok, tá tudo Repressora, bem, isso tem mesmo. consciência disso agora, porque teve que passar por isso para adquirir essa Uhum. consciência, né? Então, a gente não tem que se sentir culpada, né? Não tem que se sentir culpada, mas sim olhar para essas situações de uma forma com compaixão, né? Uhum. Empatia por si mesmo e realmente buscar aprender, buscar ir atrás. Porque do É mesmo isso. jeito, né? Legal isso que você falou, porque do mesmo jeito que a gente começou a conversa tirando a culpa dos nossos pais, porque não tem culpado, não adianta a gente pegar a culpa pra gente, né? Não adianta a Exato. gente olhar pra gente como mãe e falar, tá bom, minha mãe e meu pai não teve culpa, foi o que eles deram conta, mas eu tenho culpa. Mas daí tá estranho. Claro, e aí não é culpa, é lá na autorresponsabilidade. É que se eu percebo que eu fui repressora demais em um, que eu fui permissiva demais em outro, o que, que eu quero fazer agora com isso? É. Continuar me sentindo culpada por ter feito um monte de coisa, porque eu achava que eu tinha que ser a mãe perfeita, e para eu ser a mãe perfeita, a Letícia tinha que ser perfeita?
Então não Uhum. deixava a Lelê fazer nada. Não, filha, não, aqui não, não, filha ali não, não, filha que não pode. Aí eu falei, nossa, exagerei. Aí fui pro Matheus de um outro jeito. O Matheus nasceu prematuro, Matheus ficou 30 dias na UTI, foi uma gravidez difícil, foi um parto difícil. Nossa. Então, coitadinho, não pode nada. Então pode, sabe? Então, deixa o Matheus ser feliz, deixa o Matheus ser livre. Também não deu, também tem os seus ônus e os seus bônus. Agora, se eu fico com essa culpa, eu não É, estou tirando a culpa nem dos meus pais, porque eu continuo acreditando que eles são culpados. Porque se a culpa está em mim, pelos meus filhos, ainda continuo acreditando exato. que meus pais estão com a culpa sobre mim, sobre as minhas questões. E aí, legal que Uhum. você falou da autonomia, é a mesma coisa com a terceira necessidade emocional, que é a fase de limites com afeto. É a mesma coisa, muito limite, pouco limite. Que limite com afeto é a criança entender, ela vai passar por frustrações. Ela vai Uhum. ouvir não, ela não vai ter tudo. Só que isso no equilíbrio. Aí que a gente começa a falar assim, tem gente que fala, Ana, mas eu conheço tanta gente que não teve isso. Eu falo, eu sei, eu também. A gente percebe, gente, é nítido. Você vê uma pessoa que não sabe ouvir não. Uhum. É nítido. Você vê uma pessoa que. Mas não é aquele não grande. É um do não pequenininho, de uma bobeira, de falar, posso pegar essa caneta? Não. Posso fazer isso? Não. Até de um não, de uma vaga de emprego, de um não, de um relacionamento. A pessoa cresceu, se transformou num adulto que ouviu tanto sim na infância, tanto pode tudo, tanto sem limite, que ela não vai conseguir ouvir um não de um chefe, que ela não vai É. conseguir ouvir um não de um parceiro. Quando eu trabalhava, a minha primeira formação em ciência da computação, eu trabalhei quase 20 anos com isso. Eu tinha uma equipe na empresa que eu trabalhava, era uma empresa muito grande. Esse programador tinha passado por várias equipes. A última equipe que a gente estava tentando ver se. Né, porque ele era bom programador, mas ele com o relacionamento interpessoal não era. Não era, era muito difícil. Foi a minha equipe. Aí sobrou para mim demitir. Estava alinhado com o RH, a gente foi demitir. E sempre foi assim, por mais que é uma situação difícil, eu sempre lidei muito bem com isso, de chamar alguém para conversar e desligar aquela pessoa de uma empresa com muito cuidado, com muito carinho. Sempre foi assim. Eu falei para ele, ele falou assim: mas eu não aceito, mas eu não quero. Mas ele foi crescendo, sabe? Eu fui olhando para aquilo, só eu ele Uhum. na reunião, eu falei, eu acho que isso não vai prestar. Porque ele era pequenininho, mas ele não sabia ouvir, não. Que ele cresceu. Sim. Ele fisicamente era uma pessoa pequena, mas ele foi ficando tão grande, ele foi crescendo. Eu não aceito. Como assim vai falar não para mim? Essa empresa tem quase 400 funcionários. Quem é você para falar não comigo? E ele, hoje eu hoje, aquela época eu não tinha esse entendimento. Sim. Hoje eu Uhum. olho para as necessidades emocionais, para os esquemas adaptativos e falo, opa, aqui tá da onde veio. Que eu tive que pegar o interfone, ligar para o RH, falar, preciso que alguém venha aqui trazer os papéis. Ela, que papéis, Ana? Eu falei, aqueles papéis. Ela, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, por favor, então, traz os papéis. Porque não dava. Ele se transformou. Aí chegou ela e a gente levou até uma pessoa, uma presença masculina, porque ele não aceita ouvir, não, Ele gente. ficou com raiva, né? E a gente foi olhando para Enfim. aquilo, Carla, e percebendo o quanto ele já era assim. Só que ali ele cresceu, tudo ele ouvia não. Sim. E aí, gente, para e pensa, quantas pessoas a gente conhece que não sabe ouvir não. É. Provavelmente, ou foi uma criança que ouviu muito não e tomou para ela que ela não vai ouvir mais não na vida, que ela agora só pode ouvir sim. Ou ela ouviu tanto sim, ela podia tudo tanto na vida dela enquanto criança, que ela continua achando que o mundo está girando em torno do umbigo dela. Exatamente. E o quanto isso afeta até a autoestima, afeta a autoestima dela e de quem está perto dela. Sim. Porque essa questão do fracasso, né? O medo do fracasso, o medo de dar errado, o medo de fazer pela segunda vez, porque a primeira deu errado, e aí como eu vou fazer a segunda vez? E aí esse medo, em decorrência de não saber lidar com o fracasso, né? Ele poda o desenvolvimento da pessoa, porque paralisa, a pessoa fica no mesmo lugar, né? E quando a pessoa se movimenta, ela executa, ela faz, consequentemente, ela se desenvolve e ela reforça aquela crença de capacidade.
Eu consigo. Bom, errei, mas vamos lá, eu faço de novo, faço diferente, consigo. E isso tudo tem a ver com autoestima, né? Sim. Eu não sei se é interessante você falar todas, aí eu entro para Eu vou autoestima, a terminar gente as faz duas, um. que aí a gente termina as duas rapidinho. Isso, aí a gente A faz um. quarta é espontaneidade e lazer. Que é esse momento de ser espontâneo, de lazer. E aí fala, ah, então é só porque ela vai divertir. Não. Uma criança que não tem espaço de espontaneidade e lazer, ela desenvolve sensações de que ela tem que se direcionar para o outro. Que as minhas coisas pouco importam. Eu vou tomar conta do que o outro pensa. Aqui eu estou buscando reconhecimento, aqui eu estou buscando aprovação, aqui eu estou me auto-sacrificando, ou estou me diminuindo, que é a subjugação. Eu me diminuo para deixar a Carla grande, porque quem sabe assim a Carla não me dá amor, porque quem sabe assim a É. Carla não olha para mim. E a última é E aí, Ana, tem libertador. dessa necessidade, tem um sabotador chamado prestativo, né? Que é a Ele é pessoa o que não. meu. Eu já tive ele bem alto, é o meu. Você tem ele forte? Dois, sim, sou dois. No Enneagrama eu sou dois, ajudante. Então, Ah, naturalmente, eu já sou prestativa, né? aham. Mas quando se Todos nós aposta, temos sabotadores, né? sim, Mas a pessoa que não teve essa necessidade aí sanada, ela tem esse prestativo muito, muito muito alto alto. e ela não consegue dizer não para o outro. Começa a se anular, né, Ana? Para realmente ser aceita, para ser amada, Esse para foi meu lugar pertencer. durante muito tempo. Durante muito tempo. Isso. E aí, isso também afeta a autoestima. Daí eu vou falar Sim. depois. E aí, para fechar, liberdade de expressão. Que é um lugar que eu Aham. posso falar, que eu posso me expressar. E a gente sabe, gente, o quanto hoje isso é mais tranquilo. A gente percebe hoje nas crianças, nas famílias, esse espaço de ter lugar de expressão. Mas mesmo assim vai depender daquela criança, aquele adolescente, como que ele vai sentir. Porque a gente sabe, se a gente der uns passos para trás aí nas gerações, a gente sabe que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós tiveram menos espaço para isso ainda. Mas vai depender do Exatamente. filtro de cada um. Pode ter tido pouco espaço, mas ele pode ter entendido que era o suficiente para ele. Hoje pode Uhum. ter um espaço maior, por exemplo, Matheus, meu filho, ele fala para mim, ele é mais falante assim, de o que ele pensa e sente do que a Letícia. Fiquei com muita raiva disso que você fez comigo, mãe. Teve um dia que ele falou, eu respondi alguma coisa rápida para ele, assim, sabe quando você responde sem pensar? Ele falou, mãe, posso Aham. te falar uma coisa? Eu falei, pode, filho. Ele falou, achei que você foi grossa comigo hoje. Quando ele falou isso, gente, eu juro, eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus, que bom que ele. Eu falei, filho, desculpa, não queria. Vamos começar de novo? Desculpa, não vou fazer isso mais. Vou pensar aqui Aham. outra. Desculpa. Logo depois caiu uma ficha. Caramba, eu nunca conseguiria falar isso com meus pais. Você foi grossa comigo, mãe. Você... Só que assim, ele não falou isso de um tom que a gente ia brigar. Foi no tom de falar, mãe, vamos, porque a gente aqui, Conversar, né? como ele tem mãe coach, como ele tem mãe que está olhando para essas coisas, e um pai também, então ele tem esse espaço aqui em casa. Né? Porque em outra Uhum. época eu poderia interpretar que atrevido, que isso? Criança não fala assim. Quantas vezes a gente não vê isso, Não, né, Carla? Criança não fala assim com muito. adulto. Então hoje a gente tem um lugar, que é esse lugar da liberdade de expressão, que ele consegue falar, que a gente consegue falar. Só que quando a gente não consegue, quais são as sensações? De estar super vigilante, então tem alguém que vai acontecer alguma coisa, e Uhum. de uma inibição emocional. De que criança não fala, Muito. criança não pensa, criança não sente, guarda para você. E isso, como isso É, afeta a nossa autoestima? Acabei, são as cinco. Como muito. isso afeta a nossa Ai, pode estima? ficar falando, eu adoro esse tema. Porque uma pessoa que está sempre super vigilante e que está sempre com aquela Sim. sensação de inibição emocional, essa pessoa não tem uma autoestima num equilíbrio, numa maneira saudável para olhar para a vida, para olhar para as relações. Exato. Exatamente. Essa última ali, a questão da liberdade de expressar, ela afeta muito as emoções, né? Sim, São pessoas que crescem ali acreditando que chorar é ruim, né? Que eu não posso chorar porque vão me achar fraca. Eu não posso dizer que eu amo, senão, né? O que que a pessoa vai dizer de mim? E falando assim da cultura, né? sim, Culturalmente, os homens são bastante afetados, porque tem aquela coisa, né? Homem não chora. Homem não chora.
E Homem é aí, forte, né? Homem tem que dar conta de exato. tudo. Nossa, aí há vários conflitos, né? Porque força, o que que é força? Força nada mais é do que você olhar para suas emoções, conseguir entendê-las, expressar. Isso é coragem, isso é força, né? É ser vulnerável, conseguir tá cara a cara com seus próprios inimigos internos, né? E aí, quando a pessoa ela não tem essa necessidade suprida, ela não, ela acaba tendo conflitos no seu relacionamento, Sim, né, com outras pessoas e consigo mesma, porque ela não consegue se entender, porque as emoções é uma forma de comunicar algo que está passando dentro de mim, né, Ana? Então, se eu não uhum, consigo olhar para minha tristeza, olhar para minha raiva, é aquilo que eu falei no início, a gente vai colocando a sujeirinha para debaixo do tapete, criando lixo emocional, né, que afeta demais a autoestima. Então, agora eu vou começar a falar da autoestima, primeiramente falando o conceito, aí a gente vai fazer nesses links, pode ser, sim, com claro, vamos sim. porque necessidades emocionais é muito legal esse tema. Eu queria ficar só te ouvindo, tava Ai, que ótimo. bom, muito Muito bom. bom. Então, quando a gente fala de autoestima, primeira coisa, é importante falar, né, que ah, há uma percepção um pouco errada desse termo, né? As pessoas elas relacionam muito com a aparência física, né? Uhum, Ah, eu quero verdade, melhorar a minha autoestima, então vou fazer uma cirurgia plástica. Eu quero melhorar a minha autoestima, então vou pintar o cabelo. verdade. Lógico que isso melhora. Mas se você não tiver uma autoimagem positiva, se você não tiver um autoconceito positivo, ou seja, a forma como você se vê não for positiva, você pode fazer mil cirurgias plásticas, você pode mudar, que nada vai mudar dentro de você. E aí existem milhares de pessoas tentando melhorar a sua autoestima, né? Buscando esses recursos externos. Então é muito importante, antes de tudo, dizer: autoestima não se limita à aparência física, é algo muito mais profundo. Tem E a ver com o quantas vezes a gente sentimento. vê, né, Carla, pessoas que passaram, só jogar no Google, gente, é 2 segundos, pessoas que Uhum. passaram por cirurgia plástica, por alguma coisa de estética, por autoestima, além de não ajudar, piorou, porque não era aquilo e não tem jeito de voltar atrás. Exato, exato. E assim, lógico que melhora, porque tá, eu fiz algo. A imagem que eu tenho melhorou a minha imagem, beleza, mas o que a gente está falando aqui é que não se limita a isso, Uhum. né? Não se limita. Você pode se sentir melhor com algo externo, modificando sim, mas não se limita, porque é algo muito mais profundo. A autoestima tem a ver com o sentimento que você tem por você mesmo, né? Com a estima, com o valor que você dá para a pessoa que você é, para a pessoa que está se tornando, para a sua própria história, a valorização da sua própria história. E tá, para eu ter esse sentimento, desenvolver esse sentimento, antes disso, eu preciso ter uma percepção positiva de mim mesma, né? Eu preciso ter um autoconceito positivo, ou seja, como que eu me percebo? O que que eu falo de mim para outras pessoas? O que que eu falo de mim para mim mesma? Né? Se eu sou uma pessoa que eu fico falando assim, eu sou idiota, eu sou feia, eu sou isso. Olha só a minha comunicação. Eu fico falando toda hora coisas negativas, eu estou criando um autoconceito negativo. Então, a autoestima, ela depende desse autoconceito, que é o conceito que eu dou para mim mesma, e isso vai influenciar na minha imagem, como eu me percebo, qual é a imagem que eu tenho de mim mesma, né? Eu já tive, quando eu tinha 15 anos, eu tive anorexia. Então, o que que acontecia? Eu me via muito gorda. Eu me achava muito gorda. Só que eu era magra. E aí eu me sentia super insatisfeita. Então, nada que eu fizesse ia mudar, porque o problema estava na minha mente Sim. e não na aparência E física. quando a gente olha de fora, né, Carlos, quanto que isso fica mais gritante. Enquanto você falava, antes de você falar na sua adolescência, eu estava aqui pensando na minha. Se Ah, fosse olhar, eu era uma adolescente mais gordinha do que as outras, mas não era muito. Não era, não era. Hoje eu olho e falo, caramba, eu achava que eu era gorda, eu pesava 50 e poucos. Eu deixei de comprar
época de faculdade, por exemplo, de sair para alguma festa, de ir para algum lugar, de vestir alguma roupa, porque eu me achava gorda. Eu olho para as fotos assim, ou então eu volto assim para pensar, eu falo, como estava aqui? Como não era isso? Exato. Como não era isso? Ana, por isso que assim, ó, eu levanto uma bandeira, porque eu dou aula, né? Eu dou aula para adolescentes também. Eu levanto uma bandeira. Gente, tem que ter essa disciplina nas escolas, inteligência emocional, Sim. autoconhecimento. As crianças, os adolescentes, eles têm que se entenderem, eles têm que criar essa autoimagem positiva para serem pessoas mais capacitadas para serem pessoas mais autônomas, né? O que a gente estava falando ali das necessidades E é emocionais. Então, autorresponsável e olhar para aquilo e entender, por isso. exemplo, se eu olhasse para minha adolescência lá, final de adolescência, começo da vida adulta na faculdade, se eu me achava ali gordinha, o que, que eu podia fazer com relação àquilo? Porque eu achava, o mundo é assim, eu sou assim, a minha família geneticamente não é. Super pensei isso a vida inteira. Geneticamente, minha família é uma família que não é de pessoas magras, porque a família do meu pai é uma família de pessoas que nunca foram secas, magras, e eu sou completamente geneticamente assim, sabe? Biotipo, família do meu Hum, pai não é família da minha mãe. E pronto. Então senta a bunda na cadeira e chora, porque não tem jeito. Claro que tem. Claro que claro que tem. tem, Só que a cabeça da claro que gente vai tem. mantendo a gente nesse lugar. Exato. Então, assim, como é importante, né? Enfim, não é o tema, né? Mas que Sim, bom se mas a gente pode fazer tivesse, uma outra live né? para falar desse tema, que é um Vamos, tema que eu gosto isso muito. nas escolas. Tá, daí o que eu tava falando? Vamos lá. Então, se eu não mudo a imagem que eu tenho de mim mesma, eu não consigo melhorar a minha autoestima. Uhum, Porque se eu olho para uma pessoa, eu tô olhando para Ana, né? E aí eu tenho uma imagem super negativa da Ana, isso vai me impedir que eu goste dela, que eu ame ela, que eu valorize ela, porque eu criei uma imagem negativa dentro da minha cabeça. Então, para eu melhorar minha autoestima, preciso mudar o autoconceito, consequentemente, mudar a autoimagem. E a autoestima, ela está relacionada a três crenças, né? Que é a crença, são as três crenças de sustentação para o nosso desenvolvimento, que são decorrentes dessas necessidades aí. Por exemplo, se eu não tive a minha necessidade lá da autonomia, né? Autonomia sanada, se eu não trabalhei bem isso na infância, eu posso crescer com uma crença de incapacidade, né? Tipo, eu não consigo fazer as coisas porque lá na minha infância as pessoas sempre fizeram tudo por mim, então eu não consigo escolher algo, eu não consigo tomar decisões. E isso afeta a forma como eu me vejo, ou seja, a uhum, minha autoimagem. E aí vai influenciar no meu senso de valorização. Então, quais crenças são essas que a gente pode trabalhar no nosso dia a dia e que vai influenciar tanto para a gente trabalhar essas necessidades não supridas, né, Ana, uhum. durante aí a infância, quanto, consequentemente, melhorar a nossa autoestima. É a crença de identidade. Quem é você, né? Quem sou eu? Perguntinha simples, mas olha, é difícil, né? Essa gasta uns dias para responder, né? Não é simples. Não Quem é, não eu é falar seu nome sou? completo, né, Carla? Não é falar É, seu nome e seu é, endereço. É mais que isso. eu acho engraçado porque assim, ó, quando fala assim, quem é você? A pessoa fala, eu sou médica, eu É, sou coach, eu sou isso. Porque a gente tá condicionada a falar isso, né? A a gente gente é. aprendeu Aham, que o ser é o fazer e não é, não é. não é. Então, quem sou eu? É o que eu acredito sobre mim. Eu acredito que eu sou uma pessoa comunicativa, uma pessoa carinhosa, uma pessoa determinada, e aí vai, né? Então, tem muito a ver com eu sou. Então, quem eu sou? Aí vem a questão do livre-arbítrio e da autorresponsabilidade. Quando eu tenho autorresponsabilidade, eu sei que eu posso mudar a forma como eu me vejo, mudar a minha vida. Então, eu tenho o poder de escolher a forma como eu vou falar de mim mesma. Uhum, Se eu sou uma pessoa que fala assim, eu não presto para nada, eu sou inútil, enfim, né? Pior pessoa do mundo, para por aí. Se você quer mudar a sua vida, seja responsável pelas suas palavras.
Seja responsável por aquilo que sai da sua boca. Porque é tão engraçado a gente pensar assim, se eu me acho inútil e eu falo isso pro mundo, ninguém vai me pedir ajuda, ninguém vai me dar oportunidade. Exato, Ô, Carla, eu sou inútil. Ó, exato. Carla, eu tô te chamando para uma live, mas eu não sou boa comunicadora, eu não gosto de conversar, eu não gosto de fazer troca disso. A Carla vai fazer uma live comigo? A Ju, a Kate, as meninas estão aqui, não vão, porque eu já falei que eu não sou Não, boa. Aí você fica, não. nossa, fulano não me chamou. Claro que não. Claro que não. Que você Exato. tá, que sinal que você tá dando pro mundo? Que você é inútil. Se você é inútil, você não pode me ajudar. Eu vou te pedir ajuda? Não. É, bem isso. E tem algo assim, ó, a comunicação verbal, ela é muito poderosa porque ela altera algo dentro de você e ativa recursos internos, muda a sua percepção. Então, se eu falar de forma repetida, várias vezes, eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou feliz, isso vai virar uma verdade. Verdades conduzem a nossa vida, são verdadeiros guias, né? Porque se eu acredito que eu sou super inteligente, eu vou conseguir fazer tanta coisa na minha vida por essa crença me ajudar, né? E aí é legal que você E falou, Carla, eu vou conseguir fazer. Gente, não adianta isso. falar que é feliz, não adianta falar que é inteligente e continuar sentado com a bunda na cadeira e não fazer nada. Também não é, né, Carla? Exatamente. Mas eu falei, nada mudou. Não, não vai mudar. Você vai falar e vai usar o que isso traz para você para ir para ação, né? Para continuar sentado com a bunda na cadeira, porque senão não adianta, né, Carla? Exato. Exatamente. E aí tá, daí tem a crença de identidade que é o eu sou. Se eu trabalho bem o eu sou com crenças positivas, eu vou mudar a forma como eu me vejo e a forma como eu me sinto. E isso me dá a capacidade de fazer outras coisas. E aí vem uma outra crença, que é a crença de capacidade, que tem a ver com o fazer. Então, se eu sou inteligente, eu sou capaz de ministrar um curso. Então, o ser vem antes do fazer. E aí, quando eu trabalho essa crença de capacidade, eu comunico para as pessoas, Ana, eu sou capaz de falar japonês, mesmo que eu não fale. Eu vou, eu vou começar a comunicar isso para as pessoas, e aí eu vou começar a acreditar, e essa crença vai me ajudar na forma como eu me sinto, vou me sentir mais segura, mais autoconfiante, e assim eu vou fazer o que precisa ser feito. E quando eu faço algo, eu recebo, né? Eu recebo, por exemplo, sou inteligente, acredito que eu sou inteligente, sou uma ótima profissional. E aí eu faço um excelente trabalho. E em troca desse excelente trabalho, eu ganho muito dinheiro. Eu recebo muito dinheiro porque eu sou merecedora. Aí vem uma terceira crença, que é a crença de merecimento. O quanto você que está nos assistindo aí, você acredita que você merece receber dinheiro, receber amor? Crianças que não receberam amor, que não supriram essa necessidade, crescem acreditando que não merecem amor. Então, se você ficou desconfortável ao me responder essa pergunta, importante dar uma ressignificada na tua história, né? E trabalhar essa crença de merecimento. E como que se trabalha a crença, né, Ana? Repetição, visualizar situações pelo qual você já se sentiu amada, trazer isso para a imagem, que é um trabalho que a gente faz no coaching, né? Nos Uhum. processos, na programação neurolinguística também. E aí, através da imaginação, você vai conseguindo E aí, ativar isso é esses tão recursos legal, né, internos. Carla? Que a gente às vezes pensa assim: não sou merecedora de amor e por isso as pessoas não me amam. Então, eu tenho essa crença. Quando eu paro para olhar, você fala assim: então coloca aqui evidências que isso já aconteceu na sua vida. Agora, Uhum. coloca aqui evidências que comprovam o contrário disso. Normalmente a pessoa vai ver que tá aqui, ó, sabe, na cara dela. As pessoas amando, as pessoas dispostas a dar amor, mas ela não se vê merecedora disso. E o quanto a gente Exatamente. deixa de fazer coisas, de aceitar convite, de se lançar em propostas e fazer qualquer coisa, porque a gente acha, a gente tem certeza que a gente não é merecedora de alguma coisa. E fica parado. Não, não vou nem vou, porque não sou merecedora de estar ali. E fica Uhum. nesse lugar. E é importante falar assim, ó. As pessoas. Deixa eu ver se a lógica tá certa. O que você falou me veio um insight. Tipo Tá. assim, as pessoas não me amam
porque eu não sou merecedora de amor. Mas é o contrário. Eu acredito que eu não sou merecedora de amor. E desta forma, eu vou emitir algo que vai fazer com que as pessoas não me amem. E aí, sabe o que acontece? É isso mesmo. Se a gente for olhar para as necessidades emocionais, é desse jeito. E o que que acontece? Eu não me amo. Eu me continuo. Vamos pensar assim, ó. Minha autoestima está baixa, eu não me cuido, eu não faço unha, eu não pinto cabelo. Estou falando da imagem física, gente, porque essa é o que o outro está vendo também. O outro não consegue Sim, ver, num primeiro olhar, o que está por dentro de mim, não consegue. Mas se você só não encontra consegue. comigo despenteada, mal arrumada, toda avacalhada, você olha e fala, Jesus, toda avacalhada. Imagina como que está por dentro. Então É, eu não tô me cuidando. E aí eu começo a falar assim, também é porque fulano não me ama, porque meus pais não me amaram, eu não me cuido, fulano não cuida de mim, ninguém me dá atenção. Mas quando você olha para você no espelho, você fala, mas é claro, né? Você tá olhando para o espelho, você fala assim, como que a Carla vai olhar para mim? Nem eu tô dando conta de olhar para mim. isso. Então, quando É, a gente é começa aquilo, nesse. né? Então, é a gente olhar para a gente, né, Carla? A gente se cuidar. É. Porque as pessoas confundem também, não sei como é que. Assim, eu acho que é isso mesmo, deixa eu pensar. Isso mesmo. As pessoas confundem autoestima com o que o outro vai falar de mim. Autoestima não é o que o outro vai falar de mim. Uhum. A gente fica assim, então eu tô aqui, poxa, eu passei batom, coloquei brinquinho de coração, coloquei um colar, arrumei cabelo, ninguém me elogiou, minha autoestima tá baixa. Não, não é isso. Ô, Que ajuda, Ana, ajuda. Que ajuda, é, ajuda. Mas não adianta a Carla me elogiar, todo mundo me elogiar, eu falar elogios aqui a rodo para Carla, se ela não se sente, se ela não sente que aquilo é dela, ela vai ficar exatamente. refutando, negando. Ih, falou isso só para me agradar. Ih, mentira. Mentira, não é isso não. Mas olha, é muito interessante porque assim, o outro pode ser um sinalizador, porque quando eu acho, acredito que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me elogia, isso pode ser os meus filtros também, porque Uhum. eu não encontro nada interessante em mim. Então, se eu não encontro nada interessante em mim, por que que eu acredito que o outro também vai encontrar? Então, a minha verdade é de que eu não tenho nada interessante. Então, eu vou fazer de tudo para confirmar essa verdade e vou achar no outro indícios de que ele Sim, também não acha em mim, porque o né? sistema se retroalimenta. O nosso cérebro faz isso. Vou me manter nesse lugar. Exato, Então, não é que eu tenho o dedo podre. Não é dedo podre, gente. É seu cérebro te buscando reconfirmar aquilo. Não é o dedo que é podre. É que se você acredita nisso, é isso que você vai trazer para você, porque seu são os cérebro vai. pensamentos que são podres, né? Tipo isso. Porque seu cérebro vai falar assim: tá vendo? Te falei para ficar aqui nesse lugar, se você vai lá, aquilo acontece. É, Vamos supor se eu é estivesse aqui bem isso. fazendo essa live tremendo, morrendo de medo, inseguro, um monte de coisa. Eu ia acabar falando, tá vendo? Não era para fazer. Olha que horrível que foi. Olha que coisa ruim, tá vendo? Não era para fazer. E É, toda vez que eu clicar no botão de gravar, vai ser ruim. Porque eu acredito que vai ser exato. ruim. Porque eu acredito que eu não Exato, eu sou já tenho essa capaz. crença. Ô, Ana, é 1 hora a live Isso que eu tô com e medo, isso que eu ia falar agora. O meu não, normalmente mas acho que o Instagram aumentou, né? aumentou, mas eu tô com medo de derrubar e a gente parar e eu perder essa Meu live, que eu tô querendo deixar ela gravada. O que a gente pode fazer? A gente pode encerrar essa e Ai, marcar uma outra para a gente continuar falando sobre isso ah, depois, tá então é bom? tão legal falar, né? É, Mas assim, eu acho que para a gente finalizar aqui, o que que é importante? Se você percebe que essas necessidades que a Ana falou não estão supridas, como que você vai perceber isso, né? Olhando para os seus resultados, né? Olha para os seus relacionamentos, olha o que você está vivendo no momento. Olha para isso, vê a forma como você está se percebendo, busca trabalhar essas crenças, né? Depois pode falar comigo também no direct com a Ana aí, né? Que uhum, tá aí. Ah, tu tem uma semana aí, né, Ana, tem, para vou falar falar pro já já da pessoal. semana, vou falar da semana. E aí, assim, ó, acho que vamos abrir 2 minutinhos, falta 7 minutos. Vamos, vamos. 2 minutinhos só para se tiver alguma pergunta, o pessoal quiser Uhum. fazer alguma A pergunta sobre Márcia colocou temas. uma coisa aqui muito legal, é ter a Hum, maturidade de assumir quem eu sou. Né, Carlos? Quando a gente toma incrível. consciência de quem a gente é ter maturidade de olhar para isso. Porque essa síndrome da Gabriela, gente, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou continuar assim, não tem jeito.
a gente fica parado nesse lugar. Fica. Fica parada e fica esperando as coisas acontecerem. O É, porque eu outro sou assim mudar. mesmo, eu sou assim, né? Não vai ter É, jeito. é. Bem, Se alguém tiver bem, bem alguma dúvida, se complicado. alguém se identificou com alguma necessidade emocional dessa, se alguém percebe, né, Carla, que a minha autoestima tá baixa, porque a Carla falou e eu não tô sabendo entender aqui quem eu sou, o que que eu posso fazer, a minha capacidade e o que que eu sou merecedora, Uhum. né? Essas três crenças, né? Ai, Carla, como que eu sei que eu não tô com uma boa crença em relação a mim, a minha verdade? Olha para os seus resultados. Eu não consigo gravar um vídeo e colocar no Instagram. Por quê? O que você acredita sobre você? O que que você pensa quando você faz esses stories, né? Igual a gente estava no comecinho É. falando, para a gente é simples é clicar no gravar, para muita gente não. Então, quando você Não, clica ali 15 segundos e não posta, o que que você pensa sobre você nesses 15 segundinhos? Te garanto que é muita coisa. exato. E, não dou certo em relacionamento. O que que você acredita sobre amor? Capacidade de ser amada, merecimento? Então, tudo é crença, gente. É muito verdade isso. É muito verdade. E também tem duas coisas. O que que eu queria agora a gente olhar assim? Tem muita gente aqui que passou por aqui, que está aqui. Como que eu vou identificar as minhas necessidades emocionais? Então, eu já sei as minhas necessidades emocionais e falo como que eu vou pensar nisso na minha relação como mãe, na minha relação como filha. Tem vários caminhos, eu e Carlos estamos aqui para ajudar. A Carla tem um projeto Uhum. muito legal. Estava vendo o seu perfil do Nutrimente. Ai, eu sempre falo errado. Nutrimente das Nutrimente. Ah, então mães. eu ia falar certo, Nutrimente. O como é legal a gente Ah, parar e olhar para isso quando a gente se torna mãe. Né? Então tem um caminho muito isso. legal lá no perfil no Nutrimente. E eu quero fazer um convite para vocês que semana que vem vai começar uma semana especial onde eu vou falar sobre necessidades emocionais. Porque a gente escuta e muita gente fala assim, eu não identifiquei quais são as minhas. Então vem para essa semana, Uhum. é gratuito, vai acontecer aqui no Instagram, onde vai ter um encontro que eu vou falar o geral das necessidades e vou falar, vai ser um encontro para cada necessidade emocional dessa, para a gente aprofundar, para a gente olhar para isso e no fechamento a gente entender e agora o que, que eu faço com isso, porque também eu não vou É. deixar todo mundo com a porta aberta, com isso na mão, tá bom, Ana, beleza. Estou sentindo aqui abandono, desconexão, estou sentindo isso. Tchau e benção. Não, a gente vai fazer um trabalho profundo. As pessoas estavam me pedindo muito isso. E eu decidi fazer isso aqui no Instagram para a gente olhar para isso. E vai ser muito legal. Tem um link lá na bio para você se inscrever. As lives vão acontecer aqui. E quem quiser conhecer mais um pouquinho da Carla, segue lá a Carla no perfil dela. Tem o Nutrimente, que é um trabalho muito legal, muito legal. É vocês. É Nutrimente Mães. Nutrimente É, Mães. Fala um pouquinho sobre isso. ele antes da gente fechar. Nutri- Eu tenho dois projetos, né? O meu, inteligência emocional, com foco No em medo. trabalhar o medo ali. E tem Nutrimente Mães, que é nutrição e coaching voltado para ajudar mamães, né, que não estão conseguindo aí ter uma rotina mais leve, mais saudável, tanto emocionalmente quanto a própria alimentação, né? Nossa, e como isso é E difícil. isso 10 anos depois eu precisei é. aprender tudo de novo. Né? Porque eu sou Não, e mais. eu tô passando por isso, né? É, Como ter uma rotina saudável, enfim, e emagrecer de forma duradoura e sem sofrimento. Esse é o nosso lema aí no Nutremente Mães. nutrimente, mas é muito legal mesmo. Querida, beijo, foi um Tá prazer, bom, obrigada. Sinto que a gente precisa fazer amei. mais lives para continuar falando desse Vamos, assunto. adorei. Gente, então tá aqui, Muito enviem para bom. amigas, eu gosto de brincar que envie para as amigas e para as inimigas, porque quando a As gente inimigas. olha para tudo isso, Carla, até as inimigas mudam, essa relação muda, porque as relações Isso. mudam. E quando tem alguma coisa no outro que me afeta, sinto dizer, gente, tem muito mais sobre você do que sobre o outro. Então, a gente vai olhando para as relações. Às vezes a inimiga nem muda, mas o meu olhar para aquilo mudou, então eu É, vejo as relações diferentes, né? Então, envie, muito bom, convide a adorei pessoa, essa das inimigas. chama as inimigas. Beijo, querida, obrigada. Tá bom. Beijo, amei, beijo, Obrigada, bom fim de Ana. semana. Tchau, gente. Tchau. Salva aí, hein? Que eu vou Vou salvar salvar também. agora. Salva agora, beijo.